Olá, estamos aqui com mais um episódio do Café com as Emoções. Hoje um episódio muito especial. Eu estou muito feliz de finalmente receber Luciana Pianaro, a grande empreendedora responsável por essa revista maravilhosa, a revista Vida Simples, que me acompanha há mais de 15 anos. Eu sou assinante da Vida Simples e hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo feminino. Generosamente, a Luciana topou estar com a gente para falarmos desse assunto. Hoje em dia, muito se fala sobre empreender com propósito, mas a gente não pode fazer isso também uma coisa muito romantizada, ou mesmo uma cobrança que possa chegar a prejudicar a nossa saúde mental. Unir o trabalho com uma forma de expressão de talentos e de sentido é uma possibilidade encantadora, mas a gente precisa falar sobre isso com os pés no chão. A Horizon Odontologia Humanizada é a nossa patrocinadora desse episódio. Foi fundada pela doutora Thaís Basso do Prado, uma mulher potente que juntou o seu propósito para cuidar da odontologia de crianças e de adultos. O atendimento dela é aqui em São Paulo. E se você desejar conhecer mais sobre esse espaço bastante humanizado de também mais uma mulher empreendedora com propósito, acesse horizonodontologia.com.br. Estamos aqui, então, hoje para essa conversa com Luciana Pianaro, que é nada menos do que a responsável pela revista Vida Simples, uma plataforma de conteúdos e negócios que ajuda as pessoas a viverem com mais bem-estar, propósito e felicidade. Desde 2018, ela vem liderando a transformação de uma revista em um empreendimento muito maior e impactante, alcançando milhões de leitores e clientes por meio de diferentes serviços. A Luciana é empresária há mais de 20 anos, apaixonada pelo desenvolvimento de negócios e liderança, com uma curiosidade genuína pela complexidade do ser humano. Sua visão é conscientizar as pessoas para que elas possam levar vidas mais leves, com significado e com propósito. Bem-vinda, Luciana. Que lindo, Luísa. Estou tão feliz de Nossa, estar e aqui. eu então? Eu estou fingindo normalidade aqui, mas eu estou muito contente. Que bom. Obrigada pela generosa introdução. Muito obrigada pelo convite estar aqui. É uma alegria imensa poder trocar um pouquinho com você e com os nossos ouvintes nesse podcast que eu lembro quando você criou e me contou o projeto. Então, parabéns. Você é uma mulher empreendedora também. Estamos juntas. Luciana me ajudou. Na verdade, eu já conheci o trabalho dela há um tempo. Eu acompanhei quando ela comprou a revista, quando ela assumiu a responsabilidade da revista. E depois a Luciana, eu falo que ela é muito generosa. Ela abriu uma mentoria que ela ia dar para alguma mulher, assim, que tivesse... Era para a gente contar o que a gente tinha de ideia, qual era o nosso negócio, que ela ia dar uma mentoria. E aí eu falei, vou tentar, né? O não eu já tenho. E aí eu fui escolhida, eu e mais uma moça, a gente recebeu essa mentoria e ela nos ajudou na Casa da Vida. Então tem também um tijolinho da Luciana lá na Casa da Vida por nos ajudar a conectar mesmo com o nosso propósito e, claro, ela tem uma ampla visão de negócios que ela vai compartilhar com a gente hoje. Lu, então, bom, vamos começar perguntando sobre o seu próprio caminho de empreendedora. O que te inspirou a entrar para a Vida Simples? E por que você decidiu fazer isso em 2018, né? Um pouquinho antes da pandemia, então depois a gente chega lá nessa hora do papo. Como que você chegou até aqui? Quem é você? Como é a sua jornada? Vamos lá. Quanto tempo a gente tem de podcast aqui para falar? 35 minutos, mas fica à vontade. Eu acho que o primeiro ponto eu acho que são dois momentos, né? Eu sou empreendedora, assim, há muitos anos, há mais de 20 anos, e a Vida Simples há 5. Primeiro ponto, como é que eu cheguei no empreendedorismo, né? Como é que eu optei por empreender? Eu digo que foi muito um arriscar da vida. Eu queria algo diferente. Eu fiz administração de empresas, fiz toda a minha formação nessa área e trabalhei numa empresa grande, uma multinacional super importante, estava criando uma carreira lá super bacana, mas eu não estava bem, eu estava assim, irrequieta, eu estava angustiada, mas não sabia direito o que eu queria. E por uma série de fatores da minha vida, eu acabei pedindo demissão e fui
abri o meu primeiro negócio, mas eu não sabia se ia dar certo ou não. A única coisa que eu sabia é que eu não estava bem com aquilo que eu estava fazendo. E daí acabei, na época eu montei com o meu namorado, depois virou marido, essas coisas, e a gente abriu juntos o primeiro negócio. Mas que você era... arriscou, né? Porque era uma empresa tradicional, bem conceituada, e aí você Era falou... uma multinacional maravilhosa, com todos os benefícios, uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Sabe aquela empresa que é a empresa dos sonhos, Eu de uma pessoa que sei. sai da faculdade e quer ir trabalhar? Eu entrei nesta empresa, né, que se chama Volvo, que faz caminhões. Eu lembro da Volvo que você ônibus e tava. tal. Uma das melhores empresas, Sim. mas assim, o meu ciclo lá, que durou quase 7 anos, ele foi um ciclo fundamental. Já faz 23 anos que eu saí, então nós estamos falando de 30 anos atrás. Ela me deu muita base do que eu queria e eu sou muito grata a tudo que eu aprendi, porque eu aprendi tudo que eu aprendi de profissionalismo, eu aprendi nessa empresa e eu deixei muitas portas abertas. Eu tenho amizade até hoje com os meus ex-chefes, que eu admiro e adoro, e a gente troca sempre mensagens. Você saiu então, bem também, né? Eu saí muito bem. Eu falo que eu sempre dou essa dica para as pessoas, é assim, você pode sair de uma empresa, você vai ser, às vezes, pode sofrer uma demissão, e isso acontece, isso é normal nos negócios, mas procure sempre deixar as portas abertas, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Então, naquela ocasião, eu lá com 25, 26 anos, pedi demissão de uma carreira super promissora, mas deixei ali tudo aberto. Na pior das hipóteses... Eu volto aqui. Eu deixei a casa dos meus pais em Curitiba, vim morar em São Paulo. Na pior das hipóteses, se eu não der certo o casamento, se eu não der certo a vida... Eu tinha um lugar seguro, mas eu não tinha filhos, né? Então eu estava desbravando a vida. O empreendedorismo meio que aconteceu por acaso na minha vida. Mas depois que eu comecei a experimentar ele, eu falo que é depois, porque durante um bom tempo na minha vida, mesmo quando eu abri a empresa, eu queria bater ponto, sabe? Aquela coisa de entrar, aquela coisa que... Às 8 e saia às 5. Exatamente, entre as 8 e sai às 5, no dia 15 tem um adiantamento do salário, nossa, aquilo era maravilhoso, eu de uma hora para outra perdi tudo isso, foi assim, um período de adaptação. E eu falo muito que essa questão do empreendedorismo, eu quero deixar bastante claro que ele não é para todo mundo. Ele é uma carreira, ele é uma possibilidade, mas você tem que querer muito e saber tudo o que existe por detrás, né? O que tem um lado maravilhoso do empreendedor, que é essa liberdade, que é essa curiosidade, que é o desejo de você criar um projeto próprio. Mas ele tem todo um lado que você tem que analisar se você tem esse perfil, que é o perfil de arriscar, que é o perfil de muitas vezes você trabalhar e não ter remuneração, porque no começo você está tá criando um negócio. Nem sempre você tem a sorte de ter um dinheiro, de ter uma reserva, ou ter uma família que te apoia. Eu vim de uma família muito simples, não tinha nada. Eu tinha ali a minha rescisão e era com isso que eu tinha que viver, né, durante esse tempo. Hoje, olhando para trás, que eu sempre falo, não, empreender é maravilhoso, você tem que ir, porque, olha, é incrível. Não, gente, eu achei, sabe, existe o ponto certo de você identificar se você quer ou não. Você tem que arriscar? Tem. Às vezes você empreende e fala, esse não é o meu caminho que eu quero seguir. Mas é bom você fazer essa análise dos pós e dos contras que você tem do empreender. Porque senão fica também uma coisa muito romantizada, né? Ai, que liberdade, ter seu próprio negócio. Mas aí também quem tem que segurar ali o momento de dificuldade é o empreendedor, né? Eu acho que tem muito esse romantismo por detrás, que é você ter essa liberdade, você criar o teu próprio negócio. E existe uma expectativa que é, eu vou virar um unicórnio, né? Eu vou virar um super negócio, eu vou ganhar muito dinheiro e aos 40 anos vou me aposentar. E isso até pode acontecer, mas é muito difícil. A vida do dia a dia de um empreendedor é muito difícil. Você tem que ter, eu falo assim, um sangue bastante frio para superar, porque a vida do empreendedor é muito cheia de altos e baixos e depende de uma série de fatores. Então, se você está pensando em empreender pelo romantismo, pela liberdade, analise bem os pós e contras, converse com pessoas que já foram empreendedoras ou que são empreendedoras, até para você ter os pés um pouco mais no chão. E não sei se eu posso continuar aqui a conversa, claro. Mas assim, falando da vida simples em especial, a vida simples, ela vem um pouco, eu não digo coroar, mas assim, ela é o projeto mais legal que eu já fiz até hoje.
E eu tinha essa inquietude desde quando eu contei para vocês aqui sobre sair da empresa que eu trabalhei, eu tinha uma inquietude. Eu parecia que estava buscando um sentido. Hoje eu olho para trás, né, e as pessoas, nossa, que legal, Luciana, vem aqui falar sobre propósito, que você trabalha com um negócio cheio de propósito. Claro, é muito legal, eu vou com o maior prazer. Mas eu quero dizer que esse encontrar esse propósito foi uma busca também. Né, até eu encontrar e dizer, nossa, isso aqui bateu exatamente com o que eu queria, porque mesmo uma vida simples que eu assumi, um projeto que eu comprei, né, uma marca que já existia fazia muitos anos, foi um risco, foi uma decisão de risco, eu não sabia se aquilo ia dar certo ou não, mas ele conversava totalmente com aquilo que eu de verdade acreditava. Então a vida simples, ela veio depois de uma série de fracassos como empreendedora. Eu tive um negócio que durou até pouco tempo atrás, que é aquela primeira consultoria que eu abri lá atrás com meu ex-marido, agora ex-marido. Então, durou todo esse tempo. Mas nesse ínterim, eu tive vários empreendimentos. E eu gosto do jeito que você fala, que o fracasso, ele faz parte da vida, né? Não é uma coisa assim, porque um empreendimento não deu certo, ou deu certo só por um tempo, que eu também não posso continuar, né? Se você vai estudar a história de grandes empreendedores, você só vê aquele sucesso dele, mas você olha para trás e você encontra ele com diversos fracassos ao longo da vida. Mas o que acontece com o empreendedor? Ele tem uma garra, né? Uma disciplina do tipo, eu quero que algo dê certo e eu vou em frente. Você falou para eu ler o livro do Phil Knight, da Nike, que é assim, né? Você acha que a Nike tá pronta, assim, né? E ele também teve muita garra. Nossa, assim. tinha dias que eu acho que acontece com qualquer empreendedor, e isso é importante deixar claro, que às vezes você não sabe se vai conseguir pagar o salário dos seus colaboradores ali no dia 5, tá? Só que a gente tá ali, pleno, bonito, contente e tal, mas assim, você vai lá, tá negociando com o banco, você tá fazendo empréstimo, você tá tirando o teu dinheiro, você tá colocando, então, por isso que eu falei do sangue frio, porque se você se desespera com isso te tira muito fora do eixo. E não tem problema também você não ser assim, viu, gente? Vocês não precisam nascer empreendedores ou querer ser empreendedor, não tem problema nenhum. Por isso, eu acho que é importante desromantizar um pouco o que é o empreendedorismo para a gente, para as pessoas poderem fazer melhor as suas escolhas. São 20 anos de empreendedorismo? 20, olha, eu tinha 26 quando saí, eu estou com 49. Quase 20 anos vai dar, né? 20 de empreendedorismo. 23 anos de empreendedorismo. Muito mais empreendedora do que o tempo que eu fui funcionária. Mas o que é legal nesse processo todo é que, mesmo tendo saído dessa uma empresa grande, eu sempre visitei grandes empresas. Então, eu continuei a acompanhar o processo, a evolução, a cultura. Eu adoro negócios, então eu me encanto profundamente. Você gosta nela? Eu adoro. E tenho muito para aprender. Muito, porque cada vez que eu aprendo eu vejo, meu Deus, não sei nada, mas eu gosto muito de acompanhar a carreira de pessoas empreendedoras, assim, de gente que, né, que criou um negócio do zero. Eu sou assim absolutamente encantada. Eu acho que quando você tem esse brilho, você naturalmente acaba encontrando o seu propósito, porque você tem tanta energia para executar aquilo que é natural, só precisa ter um pouquinho de paciência. E isso na vida simples é uma coisa que vocês não abrem mão, né? Porque assim, a revista, eu falo, é um bálsamo. Você sabe que a Vida Simples é a única revista da sala de espera da Casa da Vida, no consultório. Porque as pessoas estão lá na correria e tal, vai esperar um pouco, e aí vira e mexe alguém e fala assim, posso trazer semana que vem? Então, que a pessoa quer levar para casa, porque é um momento assim, entre em contato com você, vamos fazer uma pausa e para cada pessoa entrar em contato com o que faz sentido para si mesmo, né? Não é uma imposição. Mas isso é algo que parece que conversa muito, o propósito da revista e o teu, como empresária. Mas sem dúvida nenhuma. Primeiro dizer, fico feliz que está na sua sala de espera. Eu espero que esteja em mais consultórios. Acontece muito. A gente tem muitos psicólogos, é uma grande parte, porque muitas vezes acontece do psicólogo, né, a gente indica lê essa matéria e na próxima consulta a gente vai discutir sobre isso. Então a gente tem muitos assinantes que são clínicas, que são psicólogos e que nos seguem, né, também. E a minha história com a Vida Simples, olha como a gente tem que prestar muita atenção nos sinais da vida, né? Até você encontrar o seu propósito. Eu sempre amei negócios. Eu me formei em administração, estudei, fiz pós-graduação, fiz um monte de coisa e acabei virando uma empreendedora.
Mas junto com isso, eu tinha uma paixão muito grande pelo desenvolvimento, pelo meu desenvolvimento, uma paixão, uma curiosidade. Então eu fui fazer terapia, né, assim que eu pude pagar a terapia, eu fui fazer retiros, eu fui fazer meditação, eu fiz um monte de coisas. E a vida simples, eu falo, eu nunca colecionei nada, mas eu colecionei vida simples. Desde lá de trás? Desde o número 1, eu tenho todas as vidas simples. Então, eu tenho todas encadernadas, bonitinho, porque é isso, a revista é tão bonita, tão gostosa. Nossa, mesmo que às vezes você não compreenda aquele tema, você pensa comigo, mas eu vou guardar, né, algo no teu coração, diz, um dia eu vou ler. E um dia eu estava com uma pilha imensa, assim, de vida simples, e enfim, daí resolvi encadernar, então estão todas bonitinhas lá. E um dia eu falo que a vida simples também foi um oráculo para mim, porque eu tive várias crises, né? O empreendedor, ele tem vários fracassos e ele tem várias crises existenciais. E eu estava numa das minhas crises, do tipo, não, esse negócio não deu certo, essa sociedade não foi bem, o que é que eu vou fazer? De outros negócios, antes de comprar. Entendi. Antes de ter vida simples. Aí um dia eu estava lá numa das minhas crises, peguei uma vida simples qualquer, abri assim para ver se me falava, né, um oráculo. Deixa eu ver o que essa mensagem vai me dizer. E ali eu tive uma espécie de uma iluminação, assim, foi meio bobinho, mas é muito real, assim. Eu falei, nossa, eu acredito tanto que as pessoas precisam potencializar a sua vida através do autoconhecimento. Mas não existe, isso é meio um pouco que tabu. Você fazia terapia, eu era o tipo da pessoa que fazia terapia, que descobriu uma depressão e tal, e sabe, e muito da minha própria família tinha um certo preconceito, tipo, você é a louca que faz a terapia. Estou falando de 20 e tantos anos atrás, quer dizer, tinha um pouco desse preconceito, né? Mas eu acreditava, porque eu via aquela transformação em mim. E eu falei, as pessoas precisam disso. As pessoas estão carentes disso, sabe? Era intuitivamente. Daí eu até, antes de montar o meu plano, daí eu tive uma inspiração, né? Ao abrir a Vida Simples. Por que eu não monto um negócio que na época a minha ideia era fazer uma escola da vida, que era você fazer pequenas aulas sobre autoconhecimento, desenvolvimento, relacionamentos. Eu criei vários pilares, assim, muito inspirado no que a Vida Simples fazia. Não era para ser a Vida Simples, era outro projeto, mas eu me inspirei até para montar um business plan, para montar um pitch para investidores, essas coisas. Eu usei a Vida Simples com, olha, está acontecendo isso aqui no Brasil, você tem a The School of Life, você tem a Universidade de Stanford com a área de empatia e compaixão. Então, tinha uma certa movimentação que me davam indícios de que aquilo podia ser interessante, né? Então, a Vida Simples ela foi uma espécie de uma inspiração, de uma iluminação que eu tive, mas não era a Vida Simples, era o que tinha dentro da Vida Simples. Aí eu montei esse projeto, que era muito legal e tudo mais, apresentei para algumas pessoas, normal, você vai pedir opinião para as pessoas para ver se você não está louca, isso é se você não está né? delirando. Validar muito importante. A tua ideia, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia que na nossa mente é maravilhosa, né? Aí a gente vai validar, olha, não sei não. Mas olha, você sabe que uma vez, eu lembro que eu assisti uma palestra como era o nome dele? Eu não lembro agora do nome do empreendedor, que me falha aqui a memória, mas é o cara que criou a Localiza Rent Car. E ele estava dando uma palestra que ele falava que ele, quando ele tinha uma ideia nova para um negócio, para o negócio dele, para localizar, eu estou pensando em fazer isso. Daí as pessoas dizem, você é louco de fazer isso? Você é doido de fazer isso? Daí que ele fazia, porque daí ele via, não, eu estou no caminho certo. Era o Salim Matar. E aquilo me marcou profundamente, porque eu falei com várias pessoas e elas diziam, me marcou profundamente porque elas diziam, mas as empresas não vão investir nisso. As pessoas querem saber do hard skills. Né? Elas estão preocupadas com a performance das pessoas. Não, gente, eu estou falando de 5 anos atrás. Nós não falávamos de burnout como falávamos, não falávamos de saúde mental como falávamos. A gente não podia imaginar que iria acontecer tudo isso. Mas eu sentia dentro de mim, também pela percepção do mundo e por essas pesquisas, de que era um caminho. E, enfim, aí uma dessas pessoas com a qual eu conversei, mostrando o meu plano de negócios fabuloso, espetacular, de conquista do universo, me falou, por que você não conversa com a Vida Simples? Eu falei, será que eles vão
vão gostar. E era um momento bastante adequado, as editoras de veículos impressos estavam passando por um período difícil, e eu então consegui uma apresentação, apresentei o negócio para o pessoal da Vida Simples, eles acharam aquilo um espetáculo, nossa, é muito legal, mas eles tinham outros 300 títulos para cuidar. E então o meu projeto acabou que ficou ali, eles gostaram e tudo mais, mas não era a prioridade deles. Entretanto, né, e por isso que a gente também tem que confiar nos passos e seguir muito da nossa intuição, algum tempo depois, eles não seguiram com o projeto. Mas você conhecia alguém de lá de dentro? Conhecia, porque eu era muito fã e tinha o Eugênio que escrevia na Vida Simples. Tá. Então acabou que... Você usou um canal pessoal, assim, tenho essa janela aqui, para fazer o seu investimento profissional. Aliás, deixa eu falar uma coisa, você quer ser empreendedor? Você tem que ser muito cara de pau. Difícil, você tem que pedir ajuda para as pessoas, porque senão você não consegue as coisas. Então, assim, eu me considero introspectiva. Não me considero, né? Eu sou introspectiva, eu sou tímida e tudo mais. Mas tem uma coisa que eu não tenho, é cara de pau. Porque, como você falou ali no começo, o máximo que vai acontecer é alguém me dizer não. Então, a gente foi construindo muito do que eu construí na minha vida, foi através dessa cara de pau. Porque, às vezes, tem alguém que te abre a porta e tudo bem. Mas você não precisa desistir porque alguém não abriu. E aí, naquele momento, não teve uma grande abertura, mas ficou lá teu projeto. O projeto ficou na cabecinha deles e tal. Luciana, tá. Um tempo depois, eu diria para você, um pouco menos de um ano depois, eles, dentro da grande editora, tomaram uma decisão estratégica de que iriam eliminar algumas revistas. O mercado de revistas estava muito ruim. Eu não digo que é bom, porque ele ainda é um mercado muito desafiador para todos nós, mas eles decidiram se desfazer, vender títulos, enfim, encerrar as operações. E a Vida Simples, em particular, lembraram da Luciana, que tinha apresentado aquele projetinho. Luciana, olha aqui, ó, a gente não vai seguir com aquele projeto, mas a gente quer oferecer, se você não quer comprar a Vida Simples, né? Assim, comprar aqui significa ficar com a Vida Simples, significaria comprar, assumir todos os ativos, colaboradores, né? Tudo que existia por detrás. E eu falo, nossa, eu fui atrás deles apresentar o projeto, mas eu não tinha o dinheiro, e daí agora eles vêm atrás de mim pedindo um dinheiro que eu não tinha nem para fazer aquilo. Foi muito doido. E daí eu passei mais 6 meses em busca de um dinheiro para conseguir viabilizar o projeto. E as pessoas não me disseram não, recebi muitos nãos, porque era um projeto de risco, obviamente. E eu falava, não, mas veja, eu não quero fazer uma revista, eu quero fazer um negócio que vai mudar o mundo, que vai ser um portal de educação socioemocional, vai ajudar as pessoas. Imagina, né? Que é isso. Bom, eu só recebi não, me lembro muito bem de chorar toda vez que eu saía de uma reunião com o investidor e falava, não vai dar certo, não vai dar certo. E no fim, para resumir, para fazer uma história curta, eu acabei, assim, junto com meu companheiro, na ocasião, a gente decidiu que a gente ia colocar o nosso dinheiro nesse projeto e arriscar o que a gente tinha para viabilizar o projeto. E foi esse é o caminho que fizemos enfim, já faz 5 anos e estamos aqui. Lu, já faz 5 anos. Já faz 5 anos. Eu lembro da live de abertura de você lá, e eu lembro que eu falei para uma amiga, eu falei, Luciana comprou a Vida Simples, veja só. Eu estava muito emocionada. Nossa, eu chorava muito. Mas é porque, né, muito especial. E como lidar com esses nãos, assim? Que é uma coisa, eu entendo que vai acontecer, mas pega no ego também, né? Pega numa sensação de impotência. Como que uma empreendedora que queira ter o seu negócio com sentido pode lidar com essa parte que não é tão palatável? Eu acredito, sabe, que eu acho que todos os empreendedores passaram por isso e vão passar muitas outras vezes. Mas eu diria que algumas pessoas têm uma capacidade admirável, ao meu ver, que é convencer o outro. E eu não considerava que eu tinha essa capacidade, assim, sabe, aquela coisa de falar, de você convencer pelas tuas palavras, pelo teu discurso e tudo mais. Então eu vejo, assim, que isso era uma coisa que me faltava ainda na Vida Simples, eu sinto que faltava. Então eu me sentia um pouco
sabe? É assim, nossa, eu acho que eu não sou boa o suficiente, eu acho que o meu projeto não é isso. Em vários momentos eu falei, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas, por outro lado, dentro de mim também existia uma força, né, que dizia, não desista, Luciana, o teu projeto é muito legal, é muito relevante, né? Uma coisa meio que eu falo do coração, assim, meio que da alma, dizendo, esse projeto é maravilhoso e você precisa continuar. Então, eu enxugava as lágrimas e falava, o que é que eu vou fazer? Até encontrar uma solução. É claro que se você não encontra uma solução, como falo, né, solucionado está, porque talvez não tenha uma solução, mas eu acabei encontrando uma solução. Eu acabei fazendo um investimento próprio, que foi muito difícil, era o que eu tinha, né, para conseguir viabilizar o projeto. Arrisquei tudo que eu podia, né? E valeu a pena, eu acredito que está valendo a pena, eu tenho certeza que isso vale a pena só pelas mensagens que a gente recebe. E claro, tem que ter um retorno financeiro, Claro. né? Ainda não retornou tudo que eu investi, mas eu acredito que com o tempo isso vira, porque é um projeto para ser um projeto muito maior do que ele é, né? As pessoas conhecem pela revista, mas existe um plano para que ele seja, né, muito maior do que já ele está tendo, né? Porque a gente é assinante aqui na Casa da Vida e aí tem aqueles convites para participar das rodas mensais, né? E aí é super legal, porque daí às vezes você está com o autor que escreveu o artigo e tal, e aí você vê todo mundo, eu também penso isso, essa pessoa também está falando isso, eu sinto assim também. Então é o que você falou, né? É um portal mesmo. E a revista, ela é um bálsamo, dá para ver assim o quanto vocês cuidam de tudo, né? As ilustrações, imagina o trabalho, os colunistas finais, assim, todo mundo, um grande grupo, né, de seleção de colunistas. Então dá para ver que é muito mais só que um papel impresso, né? Até porque tem a opção também só do online, né? Tem Quem opção. prefere ler em tablet. Que bom que você vê tudo isso, porque assim, eu como empreendedora, eu não tenho como eu olhar para uma coisa e não pensar em cálculo, né? Quanto é que custou mais ou menos para fazer aquilo. Mas uma grande parte das pessoas não pensam nisso, né? E às vezes falam, nossa, mas custa tudo isso, é o valor de um livro. Mas é que é um livro. É um livro. É quase um livro, é que não tem a espessura e o tamanho de um livro, mas a gente faz um livro mensal naquela editora, que fala sobre diversos temas. E sim, a gente, né, tem um trabalho, tem um custo, a gente paga os jornalistas, a gente paga os designers, a gente usa um papel muito especial, um papel que não mancha, um papel que você pode fazer as suas anotações, que você pode escrever como se fosse um caderno, porque você escreve para você mesmo. A gente nunca diminuiu nenhuma qualidade nesse tempo. Claro que a gente foi aumentando o valor unitário da revista, mas se você assina, vamos fazer um merchan, né? Se você assina, obviamente, você tem uma série de benefícios e você recebe na tua casa e você tem a possibilidade de participar do clube de leitura e você tem a possibilidade de baixar o caderno de exercícios que muitos psicólogos baixam, inclusive, e dão para os seus pacientes. Então, assim, a gente faz um trabalho muito incrível. Eu tenho muito orgulho. Né? Toda vez que a gente lança uma capa, eu falo, ai, gente, que coisa linda. É mais um filho que está nascendo. Então, é muito legal, assim, esse propósito que a gente encontra todos os dias de acordar e sorrir, apesar de todas as dificuldades que existe de você né, empreender sozinho, ser mulher, né, não ter assim tanto recurso disponível. Isso eu queria saber, Lô, empresária e empreendedora sendo mulher, especificamente por ser mulher. O que você sente assim desse mercado, de outros? Quais foram suas dificuldades? O que você aprendeu, assim, porque são 20 anos, né, vários negócios. Como é que é ser mulher nesse país? Olha, eu acho que desde quando eu me conheço por uma mulher executiva, né, e que trabalhadora, depois mãe, nesses 20 anos eu vejo quanto que a gente evoluiu, né, no posicionamento da mulher, na liderança feminina, no empreendedorismo feminino, mas quanto ainda a gente tem para evoluir. Né? Quanto que a gente tem para mudar na sociedade, para educar, para conscientizar, para trabalhar, porque às vezes você não percebe, nem você como mulher percebe algumas coisas que você faz por padrão, por história, porque você viu na família, e o quanto que os homens também fazem. Existe uma questão, né, eu não vou entrar nesse mérito, eu não vou fazer nenhuma discussão sobre o patriarcado, sobre o machismo, sim, existe, é cultural e tudo mais, mas eu vejo uma evolução muito grande de conscientização. E isso abriu muitas portas, mas ainda é algo que a gente precisa trabalhar muito para que seja mais igualitário.
Hoje, antes de estar com vocês aqui, eu participei de uma reunião da ONU Mulheres. E nós, Vida Simples, nós assinamos um pacto, que se chama, é um pacto para o empoderamento feminino nas empresas, né? E o que isso significa? É você, sim, dar mais oportunidade, né? Oportunidades iguais para as mulheres, ver o que você está fazendo na tua empresa, que às vezes não está favorecendo a mulher, às vezes tem questões salariais, tem questões de posicionamento. Você pode ir numa empresa, e tem muitas empresas grandes que já têm esse trabalho muito grande de liderança, mas na realidade, quando você senta numa mesa que existem vários homens e várias mulheres, é muito sutil, mas ainda a gente é tímida, ou às vezes o homem, até pela a força masculina mesmo, né, ele tem uma tendência a dominar, a predominar. Então, é ainda um trabalho muito grande que nós temos pela frente de conscientizar, de educar. Né? Eu sou mãe de menino, você também, mãe de menino, então, assim, a gente também tem um papel uma responsabilidade, né? Muito grande para educar as novas gerações que estão vindo para trabalhar a igualdade, para diminuir a desigualdade, para mostrar que a mulher pode fazer as coisas tão boas quanto os homens. Então, respondendo de forma objetiva, eu penso que a gente evoluiu, mas a gente tem um longo caminho ainda pela frente. Sim, não é uma discriminação óbvia, ela é velada, mas tem a questão de você, às vezes, não respeitar adequadamente as ideias, você intrometer, se falar, não deixar a pessoa falar adequadamente. Então, tem um trabalho muito grande da gente se posicionar. Eu acho que você, como mulher empresária, empreendedora, você acaba, mesmo com tantas dificuldades, abrindo portas, por exemplo, para a minha geração entrar. Então, vocês passaram por várias dificuldades, e aí quando chega a minha geração, tem algumas portas que já estão abertas. Então, para mim, por exemplo, olhar... Eu lembro desse dia que eu falei, gente, a Luciana comprou revista, e aí dá uma certa esperança, assim, sabe? Uai, mas se uma mulher conseguiu, de repente a gente também consegue alguma coisa dentro desse sonho que a gente quer. Então, eu fico muito contente de você falar a parte que é difícil, mas do lado de cá, tá olhando, a gente fica assim, ai, que demais. Ai, que incrível, gente. Porque eu sou super fã da Vida Simples, né? E eu gosto muito da forma como você aborda a vida real, sabe? Eu gosto muito dos seus textos aqui, gosto muito da sua newsletter de domingo também, né? Eu sempre leio. Leio do Toco e da Luciana. Uma chega às 7, um chega às 8. Que é pra gente também ir se inspirando em vidas reais e sem idealizações, né? Um pouco, talvez eu tenha, confesso. Mas tentando trazer essa coisa pro real. Porque é possível, né? Como é que eu posso aprender com essa pessoa que já está há alguns anos na minha frente, que já rompeu algumas barreiras? Então, a gente que é de uma geração anterior, depois, né, posterior, acaba sendo beneficiado por esse esforço todo. Né? Que bom que a gente está deixando os nossos rastros. Eu vejo assim, né, todas as gerações anteriores das mulheres que eu vivenciei, né, desde a minha mãe, minha avó e tudo mais, que eram mulheres mais focadas no casamento e não na carreira. E depois, quando eu entrei na empresa grande, e daí eu me lembro muito bem de uma executiva, Mônica, que era uma secretária de um diretor e hoje é presidente de uma empresa assim, de faturamento de 2 bilhões. Aquela mulher me inspirou muito. Se ela conseguiu, e ela foi ter filhos também mais tarde, ela teve com quase 40. Eu falei, quando ela contou que ela estava grávida, ela tinha uns 38, eu tinha 25, 26. Eu falei, ai, gente, você é minha ídola. E esses dias até atrás eu escrevi um artigo, mas ela optou pela vida executiva, assim. Então são mulheres que vão inspirando a gente, né? Eu acho que você talvez não passou por essa fase, mas eu passei por uma fase adolescente ali em que as meninas não gostavam uma das outras. As meninas tinham muito ciúme, elas formavam as panelinhas, elas falavam mal. Também lá. Você passou? E eu era uma menina tímida, quieta. E as meninas pegavam, assim, faziam muito bullying comigo, sabe? E a gente vai guardando essas mágoas, né? Claro. Eu falo assim, eu vou superar tudo isso. Daí eu olho para trás e falo, eu queria encontrar essas pessoas. Mas não, eu estou encontrando mulheres tão maravilhosas no caminho que me ajudaram tanto. Então, sim, eu acho que a gente abriu um caminho, um espaço e sabe, quando eu gosto assim, eu sempre fui apaixonada por pessoas reais, pessoas que me inspiravam.
E eu procuro ser muito autêntica, quer dizer, tudo aquilo que eu escrevo nos domingos que você recebe e tudo aquilo que você lê ali, não é uma fantasia, são as minhas dores, são as minhas dificuldades, é a minha realidade, sempre claro, com um olhar positivo, um olhar de aprendizado para aquela dor que eu estou passando, mas ela é uma vida real de uma mulher de 49 anos que tem um filho pequeno, que se separou, que trabalha, que tem que conciliar a maternidade com a vida profissional, com as amizades, com o cuidado consigo, que é assim, é complexo você conseguir fazer tudo isso, mas eu estou no caminho, e estou conseguindo, e estou feliz, e estou sorrindo, e estou positiva com relação à vida, então eu espero sim que esses meus exemplos possam inspirar uma geração de mulheres e de meninas que vão dizer assim, nossa, dá para chegar lá, claro. Eu quero seguir aquele caminho. Então, assim como muitas me inspiraram, e aquelas que não me inspiraram estão lá atrás e tudo bem, eu me inspirei naquelas que fizeram as coisas boas e estou aqui olhando sempre positivo, querendo inspirar mais e cuidando do meu menino para que ele respeite as meninas também, né? Mas eu vejo assim, imagina isso, assinar uma parceria com a ONU Mulheres para dar oportunidade para mais mulheres, sabe? Você vai falando, vou pensando, gente, que uma pessoa também pode fazer para abrir mesmo, né, esses caminhos. E caminhando assim para o fim da nossa conversa, o que você diria para uma moça, para uma mulher moça, para duas, na verdade? Uma que ainda não sabe muito qual que é o propósito, mas que de repente sente aquilo que você sentiu lá atrás na empresa, tipo, ainda não sei o que é, mas parece que não é isso. E o que você diria para uma moça que já sabe o que quer, mas que vai entrar no jogo do empreendedorismo? Vou até pedir para você falar aqui, olhando para essa câmera, por gentileza. Nossa, é uma pergunta complexa. Eu responderia muito tempo aqui, mas há um tempo atrás eu fiz um trabalho para mim mesma de entender quais eram os valores da minha vida. E tinha lá uma série de valores que você poderia escolher. Eu fui escolhendo vários e no fim eu escolhi 2 valores, né? Valores que me impulsionam. O primeiro é sabedoria. E a sabedoria não é assim você ser inteligente, você ser racional, você ser mental, você ler muito, não. Também é. Mas é também você conseguir colocar de uma forma clara para você, saber ponderar os riscos. O empreendedor também não vai arriscar na loucura. Eu acho que se ele fizer isso, inclusive, ele é inconsequente. Ele precisa ter uma coragem, mas com um pé no chão, até para a gente não cair muito na romantização, né, que acontece muito no empreendedorismo. Então, para mim, sabedoria é você conseguir fazer uma análise racional daquilo que você quer e seguir a sua intuição, porque tem muitas coisas que não estão aqui, elas estão aqui. Então, eu sabia que eu não estava bem, mas eu também não sabia o que eu queria. Mas eu ia ficar naquele negócio que não estava bem, então eu resolvi dar um passo para autoconhecimento. Para autoconhecimento, fui buscar terapia, fui fazer diversos testes, fui estudar e tal. Depois de um tempo, eu pedi demissão e tal, e resolvi arriscar naquele novo projeto que acabou dando certo, que foi eu empreender, né? Então, a sabedoria que você vai ganhando aos poucos e com o tempo você vai ficando um pouco mais esperto, você não precisa fazer tanta análise, você vai seguindo um pouco mais a tua intuição, é um dos valores que me impulsionaram em tudo isso. Mas dentro da sabedoria, eu errei muito. Então, olho para trás e falo, quero sempre ter sabedoria, mesmo sabendo que algumas vezes a gente vai errar. E isso faz parte, e é importante que você saiba que independente se você escolhe o empreendedorismo ou não, você vai errar. E isso é importante para o teu crescimento pessoal. O segundo valor, que para mim é muito importante, e que não existe uma fórmula para você conseguir, é a coragem. Como é que eu dou o primeiro passo? Dando o primeiro passo. Não tem outro jeito. Arriscando. O pior que pode acontecer é você torcer o pé, é você cair no buraco. Tá? Mas às vezes não acontece isso. Às vezes você pode dar um passo e cair num abismo e você não sabe. Mas se você não fizer, você não vai saber qual é o passo seguinte. Eu não vou pedir demissão porque eu tenho medo, porque eu vou perder minha renda e tal. E daí você está vendo o teu sonho passar do teu lado. Ai, meu Deus, e ele ficou lá no sonho. Será que não vale a pena? Sabe, a gente fica muito
fica muito na base do medo das coisas que a gente vai fazer. E se não der certo? E se eu errar? E se eu falhar? E se eu não conseguir mais dinheiro? Gente, a vida se ajusta. A gente precisa entender que a gente se adapta. Se você precisar ir para uma condição menor, se precisar diminuir seus gastos, a gente vai diminuir, mas você está andando para frente, mesmo que às vezes com passos menores, mas você está andando em busca daquilo que você sente, mas você não sabe muito bem explicar o que é. Eu admiro as pessoas que sabem desde pequena qual é o sonho da vida. Eu levei muito tempo até chegar na vida simples, mas muito tempo. Mas eu sempre fui caindo, levantando, caindo, levantando. Então, eu tive coragem. E Lu, como é que eu desenvolvo essa coragem? Eu me lembro de quando eu pedi demissão na Volvo e as pessoas diziam, eu queria ter a tua coragem. Então isso sempre foi muito forte. Eu queria ter a tua coragem de comprar a vida simples. Eu queria ter a tua coragem de pedir o divórcio. Pois é, gente, não é que eu nasci com isso, eu fui aprendendo e fui ganhando. E eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo de muita coisa. Mas o medo também, né, evita que a gente faça muitas besteiras. Mas você ser paralisado pelo medo, você não anda. Então, você, junto com o teu medo, tem que ter uma coisa maior, que é a coragem, sem inconsequência. Então, sabedoria e coragem é o que eu queria desejar para quem está nos ouvindo nesse momento, né? Que você encontre o teu caminho pessoal, do sucesso, da satisfação, do que quer que isso signifique. Mas quando você sentir que o teu coração está numa paz, numa quietude, você dizer, eu sei que vai dar certo, no fim, tudo vai dar certo. Mesmo que você tenha um monte de dificuldades. Mas, sabe, você olhar para tudo isso que você está construindo e dizendo, ai, que legal, eu não deixei o trem passar. Eu peguei, entrei no trem e fui. Então é isso que eu desejo. Meu coração está até quente. Eu estou aqui assim, só ouvindo. Ai, Luísa, volta, você também está fazendo isso aqui. E nós somos grandes leitores na Casa da Vida. A gente lê Vida Simples, mas a gente também lê muitos livros. E no final dos episódios eu peço para que a convidada sugira um livro que tocou a vida, que gostaria que outras mulheres lessem. Você tem um livro assim de coração? Olha, já que a gente está falando aqui de mulheres e está falando de empreendedorismo, né? Eu tenho um livro do Phil Knight, que como é que é? A Marca da Vitória. A Marca da Vitória, que é a história do fundador da Nike. Então, ali, para mim, é uma história lindíssima de resiliência, de batalha, de luta, de um cara que conseguiu construir uma coisa baseada no sonho dele. Então, esse é o livro, para mim, que eu amo, assim, de todos esses empreendedores. E, como mulher, eu amo o livro da Clarice Pinkola Estés, que é Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro bastante difícil, bastante complexo de se ler. Eu ganhei ele quando eu fiz 40 anos. Eu comecei a ler, eu falei, não, isso não é para mim agora, eu não estou preparada. Daí, 8 anos depois, eu lembrei desse livro e fui atrás dele. E eu acho que ele me chamou. Então, para mim, é um livro muito importante, mas você precisa ser chamada por ele para ler. Então, se esse livro te circula ali, vai chegar um momento em que ele vai dizer, agora me leia. Dá para ler um conto, depois ler outro, né? É um livro para a gente voltar também, né? Muito. Nos contos, é muito rico mesmo. Eu brinco e não é desmerecendo nada, mas eu falo que ele é a minha bíblia sobre comportamento, porque volta e meia eu volto lá, vejo uma anotação que eu fiz, daí aquilo tem uma nova interpretação. Então, é bastante interessante. É muito lindo. São 2 livros que eu gosto bastante, além da Vida Simples, é claro. Claro. Né? E para quem quiser conhecer a Vida Simples, para quem quiser acessar o portal, como é que a gente te encontra? Como é que encontra a revista? Bom, a Vida Simples, se você colocar lá no Google, Vida Simples só. A gente não tem o .com.br, que é um outro negócio, a gente não conseguiu registrar, mas você procura nas redes sociais, está tudo como Vida Simples, @Vida Simples. O meu é Luciana Pianaro, italiana. Eu posto lá alguns conteúdos sobre empreendedorismo, alguns sobre autoconhecimento. Preciso melhorar um pouco o meu pessoal, mas no da Vida Simples tem muita coisa legal. Mas no meu também, tem vídeos todos os domingos. Tem mesmo, Lu. Que eu acho que pode ser, eu passo ali, eu não posto tanto, mas o que eu posto tem bastante relevância para as pessoas.
Muito obrigada pelo convite. Nossa, foi um presente, Lô. Nossa, muito obrigada por compartilhar com a gente. Sua história certamente vai ajudar outras mulheres, né? Pra gente é super especial pensarmos em equilíbrio emocional para mulheres com os pés no chão. A Flor de Lótus Gourmet é um espaço, uma confeitaria de Piracicaba que também entrega aqui em São Paulo e ela te presenteou com esses doces também. Muito obrigada. Adoro um docinho. Um carinho, mas assim, não tenho nem palavras, Luciana, para te agradecer. Quando você falou, eu vou estar em São Paulo, eu falei, Mariana, nós vamos ter que fazer esse podcast em São Paulo, vamos dar um jeito, que nossa outra convidada ia para Pira. Daí, acho que foi assim, 2 dias, né? Daí, o espaço aqui, o buffet, o Sal, nos ajudou, recebeu. Então, muito obrigada pela sua generosidade. Desejo, assim, vida longa, vida simples. É o que eu falo, a gente tem que ter coragem para arriscar, né? Você arriscou lá atrás, me mandando uma mensagem. Será que eu vou ser mentorada por ela? A gente fez um processo lindo e deu certo. Se você não tivesse feito aquilo... Gente, portas abertas sempre vão existir, com generosidade. E as pessoas querem ajudar, então também me disponho aqui. Se quiser arriscar, manda uma mensagem. Pode ser que eu demore um pouco para responder, mas eu vou responder. Vai que dá certo, né? Obrigada de coração, viu, Lu? Obrigada. E eu agradeço vocês por estarem conosco. Compartilhe esse episódio com uma mulher que você sabe que precisa ouvir essas inspirações. E para o nosso próximo episódio, eu espero vocês no cafezinho, que aí vai ser um momento onde só nós duas estaremos conversando sobre empreendedorismo. Daí eu vou trazer um pouco também da história da Casa da Vida. A gente vai falar de medo, de coragem. Então, é o próximo episódio, seguidinho desse aqui. Um ótimo dia para todos vocês e a gente se vê numa próxima. Obrigada, Lu. Beijão. Obrigada.